Olá, vamos abordar, assim como muitas pessoas já fizeram, em relação à live do ex-vereador Alessandro Mello, mas eu gostaria de citar alguns pontos que eu penso que são bastante importantes. Eu tenho visto muita gente comentando em relação ao porquê do ex-vereador Alessandro, ter feito esse pronunciamento, ter feito essa denúncia somente agora. Bom, eu concordo que no mundo ideal o correto seria ter anunciado isso no momento em que teve acesso às informações. Mas não devemos esquecer que ele não era o único vereador na Câmara, certamente, que tinha conhecimento desse fato. Deveria também o proprietário do posto de combustíveis, o próprio secretário, não ter se aliado a essa máfia assim denominada, a essa máfia do combustível. Mas eu gostaria de analisar o seguinte ponto. A questão dele ter se desculpado pelos erros que cometeu, eu acho que ficou claro. Não é aqui querer fazer o papel de advogado do ex-vereador Alessandro, até porque ele tem a sua equipe de advogados, mas analisar a situação de forma fria e de uma forma possível para que possamos ter uma análise do que não está aparecendo nas entrelinhas. Muita gente comentou durante a live que ele não fez a live pública, deixou marcado só para os amigos. E logo após a live eu entrei em contato com o ex-vereador e perguntei se foi proposital ou se foi um erro de quem estava ali manuseando o celular enquanto fazia live. Ele me disse que foi um erro, se equivocaram, e eu até acredito, porque logo em seguida a live ela entrou no ar no Facebook, na íntegra, sem corte, de forma pública. Então eu acredito sim que pode ter sido um equívoco ali na hora de manusear o telefone celular. Pronto. Não é o maior dos problemas esta situação. Outro ponto que eu elenquei em relação ao que falou o vereador, o ex-vereador, é porque muitas pessoas estão cobrando dele uma ética, uma moral, do porquê só agora. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, ele deveria ter ficado em silêncio? Ele deveria ter assumido a sua culpa e ter escondido de todos? E vamos combinar. Muita coisa ali não é novidade. Muita coisa do que ele disse, muitos moradores de Sapiranga são sabedores. Então, eu acho que estão cobrando muita moral e muita ética somente dele, e não estão errados em cobrar. Este seria o posicionamento correto. As pessoas não estão erradas de cobrar a ética e a moral do ex-vereador. Eu acho que o equívoco está em não cobrar a mesma conduta das pessoas que ele denunciou. E as pessoas que ele denunciou, ele não denunciou na live. Tanto é que ele mostrou os protocolos, apresentou ali a documentação de forma rápida, mas apresentou os protocolos no Ministério Público da Comarca de Sapiranga e o protocolo do Ministério Público do Estado. E eu acho que a opinião pública precisa apertar também o Ministério Público para saber em que pé que anda essa situação. Porque isso é uma situação extremamente grave. O desvio que aconteceu, e não é uma suposição, ele aconteceu, tanto é que foi denunciado, segundo o ex-vereador, pelo vice-prefeito. Penso eu que então essa denúncia acarretou toda a situação que o vice-prefeito vive hoje em relação à administração municipal.
este isolamento. Mas enfim, eu não vim para falar do vice-prefeito. Eu vim para analisar a situação que foi comentada ontem pelo ex-vereador. Então eu penso que deve ser cobrado ética e moral, sim, de todos. De todos que sabiam e não falaram, de todos que têm a obrigação de fiscalizar, que não são somente os vereadores, porque nós temos muitas instituições de classe em Sapiranga, nós temos muitos eleitores, nós temos muitos empresários que poderiam ajudar a fiscalizar. E eu não acredito que aquilo que o ex-vereador falou foi surpresa para a maioria dos moradores de Sapiranga. Então é preciso se dar o mesmo peso e a mesma medida a todos. Outro item que eu acabei elencando, dessas pessoas que cobram a ética e a moral do ex-vereador, quantos estão nesta linha, neste parâmetro de ética e moral que estão cobrando? Não vamos ser hipócritas. Nós sabemos que a política de Sapiranga, e não adianta falar que isso é assim no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nós temos que nos preocupar hoje com a política de Sapiranga. E se quisermos mudança, nós temos que começar por casa, por Sapiranga, fiscalizando. Qual é o vereador que tem solicitado os balancetes ou balanço geral da administração e feito um estudo detalhado em cima para ver se não existe nenhum furo? Por que o Tribunal de Contas diz que as contas estão favoráveis a serem aprovadas se existiu um problema de desvio, como foi apresentado na máfia do combustível? Como que o Ministério Público vem fazendo essa investigação? A que nível está isso? E volto a frisar o que sempre tenho dito: o Ministério Público tem uma força-tarefa enorme. O GAECO é uma força enorme, forte, gigante. Quando o GAECO já vem sabendo o que está procurando e já sabe dos crimes que estão atrás. Por que o GAECO não vem? Estão faltando provas? Estão faltando argumentos? Está faltando fiscalização efetiva? O que acontece? Enfim, nós temos que entender que a rede social nos oportuniza situações como essa que muitos de nós vimos ontem. A denúncia feita pelo ex-vereador. E volto a dizer aqui, não foi uma denúncia feita na live. Essa denúncia já havia sido feita no Ministério Público da comarca e do estado. Por que as investigações atolam em Sapiranga? Elas não conseguem ir adiante. Eu não acho que o ex-vereador é um santo, porque ninguém o é, nem eu e nem você. Agora, eu acredito que ele falou, talvez não por justiça, mas talvez por vingança. E não se confunda vingança com justiça. Mas já que a vingança trouxe este elemento à baila, que a justiça faça o seu trabalho. Que o Ministério Público faça o seu trabalho. Que todos que devem investigar, investiguem. Há muito tempo eu venho tentando mostrar o que acontece em Sapiranga de uma forma mais transparente possível. Da forma mais transparente possível. Sofro ataques,
nas redes sociais, mas eu não sofro ataque das pessoas que querem o bem da cidade. Eu sofro ataque das pessoas que querem se perpetuar no poder. E chegar ao poder pelo poder, em Sapiranga não. Ou se esclarecem os fatos, ou teremos uma campanha política de extremo baixo nível. Um abraço.